O velho pescador estava à beira da costa rochosa, suas mãos calejadas segurando o madeiramento pintado de seu pequeno barco. Sal e espuma se acumulavam em sua barba enquanto seus olhos percorriam as águas de um cinza metálico que se estendiam à sua frente. Tom Guimarães não era mais um jovem, e o mar nem sempre era gentil, mas ele conhecia ambos desde que se lembrava. Ele se lembrava do urso. Já se passavam 5 anos ou mais, mas ele lembrava. Pelo pelo preto encharcado de água, os olhos escuros arregalados de pânico enquanto o animal se debatendo no rio gelado, as patas tentando encontrar apoio na margem que desmoronava. Tom não hesitou naquela hora, jogou fora o casaco e as botas, mergulhou na correnteza fria. Lutou até alcançar o animal, envolvendo seus braços ao redor de seu peito largo, chutando até seus pulmões queimarem, puxando ambos de volta para a margem e para a segurança. Eles caíram juntos sobre as pedras, os peitos arfando, o urso olhando com um olhar de algo como gratidão, algo como compreensão. E então, se foi, correndo para a floresta, e Tom pensou que isso seria o fim. Mas agora surgiram rumores. Sussurros chegavam das fazendas e vilarejos distantes. Um urso, diziam. Um grande urso negro, antigo e sábio, aparecendo quando mais necessário. Guiando cordeiros perdidos de volta ao aprisco. Conduzindo uma criança para fora da floresta. Ficar em vigília enquanto uma família reconstruía seu celeiro queimado pelo fogo. Apenas histórias, Tom se dizia. Mas ainda assim, algo dentro dele se perguntava. Ele carregou seus apetrechos e empurrou seu barco para o mar. O vento gelado cortava sua flanela e ele se encolheu, apertando mais o colarinho. Acima, gaivotas giravam e gritavam umas para as outras. Ao longe, um apito soava sua nota baixa e melancólica. Tom respirou o ar familiar, sentiu o movimento das ondas debaixo de si. O que quer que estivesse por vir, ele o enfrentaria como sempre fez, com força tranquila e uma mão firme. Na vila, os dias se arrastavam como sempre. Tempestades batiam contra a costa, a chuva martelava os telhados envelhecidos e o vento sacudia as janelas fechadas. Os pescadores remendavam suas redes e contavam suas histórias, os agricultores aravam o solo árduo, os lojistas vigiavam suas lojas. O frio do outono se intensificava no mordente do inverno e as primeiras camadas de neve cobriam os telhados pontudos e as ruas de paralelepípedos. Foi em uma dessas noites suavizadas pela neve que o urso apareceu nas bordas da cidade. Ele simplesmente ficou ali, à beira da floresta, sua grande silhueta escura contra o crepúsculo roncho. Um cachorro começou a latir, seus latidos agudos rompendo o silêncio abafado, e rostos surgiram nas janelas embaçadas. Então começaram os gritos excitados. O urso chegou. Eles correram para a rua coberta de neve. Homens e mulheres, jovens e velhos. Alguns pegaram machados e rastelos, o medo brilhando em seus olhos. Outros apenas ficaram parados, olhando maravilhados. O urso os olhou com um olhar grave, quase triste. E então se virou e desapareceu de volta na escuridão da noite. A partir daquele momento, nada foi igual. Alguns diziam que o urso era um presságio, um mensageiro de destruição vindo para punir a vila por seus pecados. Outros sussurravam que ele era um espírito encarnado, um guardião ancestral enviado para vigiar a todos. Através de tudo isso, o urso vinha e ia como bem entendia, aparecendo agora nas bordas dos campos, agora nos jardins e pomares, nos cemitérios e em trilhas solitárias. Logo ficou claro que a grande criatura não significava mal. As crianças eram gentilmente afastadas de gelo fino e levadas para a segurança. Uma família, perdida e lutando contra uma nevasca, seguiu a grande sombra do urso até o abrigo. Um deslizamento de rochas devastador foi evitado quando os rugidos estrondosos do urso acordaram a vila durante a noite. Vidas foram salvas, colheitas e rebanhos foram poupados de doenças e seca. Viajantes encontraram o caminho para casa quando tudo parecia perdido. E à medida que as histórias se espalhavam, à medida que as intervenções inusitadas do urso se tornavam o assunto de todas as lareiras e bancos de igreja, o medo dos moradores se foi, dando lugar a uma espécie de gratidão cautelosa. Para Tom, cada nova história era uma pedra colocada na balança,
inclinando-a de dúvida para a crença. Ele soubera, desde o instante em que sentiu o pelo áspero do urso sob suas mãos, ao olhar para os olhos profundos e insondáveis, que a criatura era mais do que parecia. Agora, esse conhecimento se firmava em seus ossos com uma certeza inquebrantável. Mas nem todos estavam contentes apenas em admirar a presença do urso. Havia aqueles que olhavam para a grande fera e viam apenas lucro. E à medida que os rumores se espalhavam além dos limites da vila, começaram a atrair forasteiros como moscas a mel. Começou com algumas almas chegando, tipos de cidade com mais dinheiro do que senso, ansiosos para ver a criatura miraculosa. Eles perambulavam com suas câmeras e equipamentos caros, oferecendo riquezas a quem pudesse levar-los até o urso. A maioria saía de mãos vazias, mas alguns sortudos conseguiam capturar uma foto borrada, alguns segundos de filmagem trêmula. Era o suficiente. Na primavera, os curiosos e caçadores de glória se tornaram um fluxo, depois uma enchente. Eles entupiram as ruas estreitas com seus carros brilhantes, enchendo o ar com o barulho de suas vozes e o estalo ofuscante de suas câmeras. Os acampamentos surgiram nas bordas dos campos e pastagens, pisoteando as brotações tenras sob seus pés desleixados. Os moradores estavam divididos. Alguns acolheram a entrada de dinheiro, os turistas ansiosos para esvaziar seus bolsos. Quartos eram alugados, refeições e lembrancinhas eram vendidas, e mais de um resmungava que o urso lhes devia uma parte dos lucros. Outros, Tom entre eles, observavam o espetáculo com crescente inquietação. Isso não estava certo. Não era o caminho natural. Sussurros surgiram sobre aqueles que fariam mais do que observar e tirar fotos. Falava-se em armadilhas, em rifles tranquilizantes, em gaiolas mal grandes o suficiente para o bu da fera. Tom começou a passar suas noites no bar, suas orelhas atentas aos murmúrios por baixo da algazarra, juntando fragmentos de planos e conspirações. E então, uma noite, um forasteiro se sentou ao lado dele. O homem estava bem vestido, seu traje fino destoando do bar manchado e sujo, seu relógio de prata brilhando na luz tênue. Mas foram os olhos frios e duros que fizeram Tom imediatamente se colocar em alerta. Você é o pescador, disse o homem, sem rodeios. Aquele que tirou o urso do rio. Um sorriso fino, afiado como uma lâmina. Augusto Blackwell. Vim fazer uma proposta. Não estou interessado, resmungou Tom, mas Blackwell continuou, indiferente. Você está sentado sobre uma mina de ouro, velho. Esse urso pode nos tornar homens muito ricos. Imagine isso, o maior urso cativo do mundo. Vamos ter gente se alinhando de quilômetros para ver. E tudo o que você precisa fazer é me dizer onde encontrá-lo. Tom se levantou de um salto, sua cadeira caindo no chão. O bar caiu em um silêncio completo. Eu vou te dizer o que pode fazer com sua proposta, ele rosnou. Você pode pegar ela e enfiá-la bem onde eu acho que deve ir. Cuidado. Os olhos de Blackwell eram planos e frios, olhos de uma serpente avaliando um rato. Eu tentei fazer isso do jeito fácil, velho. Mas vou conseguir esse urso, com ou sem sua cooperação. Melhor você ficar fora do meu caminho. Com isso, ele virou sobre seu calçado polido e saiu pela porta. O bar explodiu em um burburinho de excitação e nervosismo assim que a porta se fechou atrás dele. Tom ficou parado no meio de tudo aquilo, uma certeza doentia se formando em seu estômago. Ele havia comprado tempo, mas Blackwell não seria dissuadido. Eles precisavam agir, e agir rápido. Nos dias que se seguiram, Tom espalhou a palavra como pôde, puxando os que ele confiava, falando com eles em sussurros urgentes. O urso precisava de ajuda. Da ajuda deles. Muitos assentiram, os maxilares firmes com determinação. Outros balançaram a cabeça, relutantes em arriscar o que haviam conquistado. Tom trabalhou incansavelmente, reunindo apoiadores, traçando patrulhas e vigílias, tudo enquanto mantinha um olho sempre sobre Blackwell e seus capangas. Tudo culminou em uma manhã nevoenta de primavera, com os tons rosados e laranja espalhando-se pelo horizonte pálido. Um pescador veio correndo até a porta de Tom, dizendo que tinha visto Blackwell levando um grande grupo para a floresta, armados com rifles,
cordas e pesadas correntes. O sangue de Tom gelou. O tempo havia se esgotado. O que veio a seguir parecia acontecer tanto rápido demais quanto agonizantemente devagar. Tom soou o alarme, seu povo se reunindo com as armas que puderam pegar, rastelos e ganchos de barco, armas antigas e bastões de caminhada robustos. Eles avançaram pela floresta, seguindo os passos pesados da equipe de Blackwell, rezando para que não chegassem tarde demais. Em uma clareira no fundo da floresta, encontraram-nos. Um grupo de homens com rostos tensos e mãos brancas de tanto apertar os rifles, todos ao redor da forma imóvel do urso. Cordas grossas envolviam suas pernas e peito largo, uma mordaça de metal cruel apertada sobre seu focinho. Blackwell estava de pé entre eles, triunfante, com o brilho da vitória nos olhos de cobra. Isso não é da sua conta, ele gritou quando Tom e os moradores irromperam na clareira. Vão para casa antes que alguém se machuque. Não, Tom avançou, colocando-se firmemente entre Blackwell e o urso ferido. Isso acaba agora. Você não vai levá-lo. Ele... A risada de Blackwell foi feia e incrédula. Esse é um animal selvagem, você velho sentimental. Uma besta perigosa. Ele vale uma fortuna e eu vou conseguir cada centavo. Agora saia do meu caminho. A única besta perigosa que vejo aqui é você, Tom retrucou. Ele sentia os moradores atrás de si. Podia ouvir o ranger dos rastelos e o clique das armas sendo armadas. Essa criatura é um guardião. Um protetor. Fez mais por nós do que você jamais sonhou. Não vamos deixar você levá-lo. Por um único e mortal segundo, ninguém se moveu. Tom podia ver a mão de Blackwell se aproximando da pistola no quadril. Sentia o aumento da tensão atrás dele enquanto os moradores levantavam suas armas improvisadas. Ele tendeu, com os pés mudando na terra úmida, pronto para avançar, para lutar até o último suspiro se fosse preciso. E então, de repente, viu o urso começar a se mexer. Um baixo rugido se formava em seu peito, um som que parecia ressoar pela própria terra, que fazia as pedras abaixo deles vibrarem. Seus olhos se abriram, profundos e escuros, e terrivelmente sábios. As cordas começaram a estalar como velhas cordas de varal. Blackwell e seus homens se afastaram com gritos de pavor, suas armas vacilando entre os moradores e o urso, enquanto ele se erguia sobre suas grandes patas. Livre das correntes, ele ergueu a cabeça e rugiu, um som como trovão, como deslizamentos de rocha, como o clamor dos mares tempestuosos. Os homens fugiram, correndo sem rumo pela mata, todos os pensamentos de lucro ou captura esquecidos pelo terror. Só Tom permaneceu firme, uma mão envelhecida estendida em súplica. Por um momento, o urso olhou, como fizera naquele longínquo dia à beira do rio. E então, inclinou a cabeça, apenas uma vez, em um gesto de profundo respeito. Com isso, virou-se e desapareceu nas árvores, deixando para trás apenas uma sensação de presença imensa. End of Story. Quarto mini. You said. Quem you continue it and provide the continuation in chat instead. Still makes what you can provide. Chat GPT Said. Certainly. Eres the continuation of the adapted story. Nos dias e semanas seguintes, um novo ritmo se estabeleceu na vila. Os turistas e caçadores de tesouros se afastaram, sua febre diminuída e seus bolsos vazios. Aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pelo urso, aqueles que ele salvara ou ajudara ou guiara em seu momento de necessidade, não se esqueceram. Eles deixaram oferendas, de mel, salmão e frutas doces da primavera, onde quer que o urso tivesse passado. E se alguns juravam ter visto o urso provando esses tributos de vez em quando, seus olhos apertados em um sorriso quase humano, bem, isso era uma história para outro dia. Quanto a Tom, seus dias voltaram à sua antiga rotina, as manhãs passadas no mar revolto, as noites passadas com a vara de pescar nas margens tranquilas do rio. Mas agora, quando fechava os olhos, via uma grande forma deslizando na sombra sob as pinhas antigas. Sentia o toque fantasmagórico de um pelo espesso sob suas palmas e sabia uma paz profunda, uma firmeza inabalável que vinha de ficar lado a lado com uma lenda feita carne. Ele sabia que o urso não voltaria, não como antes.
Ele os havia ensinado suas lições, mostrado que ainda havia magia no mundo para aqueles com olhos para vê-la, aqueles com coragem suficiente para defendê-la. O que quer que a vida lhe reservasse, ou a vila, aquele era um presente que nunca se desgastaria ou desvaneceria. E às vezes, quando a floresta estava em silêncio e a noite se esticava, suave e imensa sobre ele, pensava que podia ouvi-lo. Um som na brisa, no rangido dos galhos e no farfalhar das novas folhas. Um som como o profundo e ressoante tremor de uma criatura contente, um sussurro de gratidão, de irmandade e esperança duradoura e inabalável. Por um momento, ele faria uma pausa, um sorriso tocando seu rosto enrugado. E então ele assentiria para si mesmo e retornaria ao seu caminho errante, sabendo que tudo estava como deveria ser, e tudo estaria bem. O legado do urso viveu, tecido na própria essência da vila como um fio cintilante de lenda. As crianças foram criadas com histórias sobre suas façanhas, os olhos delas bem abertos de admiração enquanto ouviam os contos da grande criatura que um dia andou entre eles. Elas brincavam de ser o urso, revezando-se para guiar umas às outras através de perigos imaginados com patas gentis e rugidos sábios. Os mais velhos, aqueles que se lembravam da presença tangível do urso, guardavam essas memórias como talismãs preciosos. Eles se reuniam nas noites que se alongavam para trocar histórias de suas aparições, cada conto mais brilhante e embelezado ao ser contado até brilhar com o polido da mitologia. Alguns juravam que o urso ainda os vigiava, que podiam sentir seu espírito no suspiro melancólico do vento, ver sua sombra na sombra salpicada da floresta. À medida que os anos se transformavam em décadas, a própria vila parecia se remodelar de maneira sutil à imagem do urso. Aqueles como Blackwell, que buscavam saquear e explorar, não encontravam acolhimento ali. Propostas de desenvolvedores e aproveitadores gananciosos eram recebidas com uma resistência educada, mas intransigente. Os moradores aprenderam a valorizar e proteger a beleza selvagem que era seu direito de nascimento, a ver o valor naquilo que não podia ser comprado ou vendido. Nos tempos de dificuldades ou incertezas, eles se voltavam para o exemplo do urso. Quando tempestades açoitaram a costa, quando barcos se perderam no mar faminto, eles se uniram como o urso os havia ensinado, abrigando-se e se apoiando uns aos outros até que a crise passasse. Quando a doença chegava ou as colheitas falhavam, eles compartilhavam o que tinham livremente, seguros no conhecimento de que eram todos fios de uma tapeçaria unida. E ao longo de tudo, Tom continuou a ser um pilar da comunidade, o contrapeso humano do urso. Ele se tornou o guardião não oficial de sua história, aquele que os mais novos procuravam em busca de um relato em primeira mão. As crianças se reuniam aos seus pés, os olhos delas arregalados, enquanto ele recontava aquele longo dia à beira do rio, sua voz rouca de emoção. Jovens e mulheres à beira das grandes aventuras da vida iam até ele em busca de conselho, tirando coragem da calma certeza em seus olhos. Mesmo à medida que a idade tirava sua força e curvava suas costas, o espírito de Tom nunca vacilou. Ele já não podia mais puxar as redes cheias de peixe prateado, nem percorrer milhas sobre colinas e vales. Mas seu coração, que havia se entrelaçado com o do urso, batia com vigor indomável. No crepúsculo de seus dias, ele era um lembrete vivo de que não era preciso ser imenso para mudar o mundo, que até a criatura mais humilde poderia deixar uma marca indelével. E quando chegou sua hora, quando ele estava frágil e se apagando em sua cama, toda a vila se reuniu para se despedir. Eles entraram silenciosos em seu quarto, seus rostos gravados de tristeza e gratidão em igual medida, para colocar a mão sobre seu braço, sussurrando uma palavra de agradecimento. Lá fora, o vento cantava uma lamentação baixa, sacudindo as janelas envelhecidas como os tambores de um funeral solene. Nos seus últimos momentos, à medida que o véu entre os mundos se tornava fino e nebuloso, Tom sentiu seus pensamentos se voltando mais uma vez para o urso. Parecia-lhe que podia sentir sua presença ao seu lado, vasta e reconfortante, ouvir o lento batimento de seu grande coração, sentir o cheiro da terra selvagem em seu pelo. Um sorriso tocou seus lábios enrugados. Seus olhos se fecharam. E então, ele não estava mais na confinada intimidade de seu quarto, mas sob o céu sem limites.
As altas pinheiras e carvalhos imponentes se estendiam por todos os lados, suas folhas prateadas pela luz das estrelas, seus galhos acenando em acolhimento. Ele se movia entre eles com uma leveza que não sentia há décadas, seus passos ágeis, seu corpo se livrando das dores e fragilidades acumuladas ao longo de uma vida longa. À frente, através de uma abertura nas árvores, ele vislumbrou uma grande figura esperando paciente e imóvel. Seu fôlego se prendeu. Acelerou o passo até que estava correndo, voando, o ar fresco da noite passando por seu rosto. O urso se ergueu para saudá-lo, os olhos escuros e brilhantes com alegria e reconhecimento, e naquele olhar Tom viu refletido a profundidade de sua própria exaltação. Eles se reuniram, não como homem e besta, mas como almas irmãs que por muito tempo estiveram separadas. Palavras eram desnecessárias. A profunda comunhão de seus espíritos tornava a linguagem insignificante. Tom afundou seus dedos no espesso pelo quente, sentindo o pulsar do coração do urso batendo em sintonia com o seu próprio. Uma sensação de leveza incrível o preencheu, uma irmandade transcendental. Ele estava em casa. Ele estava completo. Mão em pata, eles se voltaram para o horizonte salpicado de estrelas, onde picos distantes brilhavam prateados sob a luz da lua e estranhos novos maravilhas chamavam. O que quer que viesse além deste momento, quaisquer maravilhas ou desafios que essa nova grande aventura trouxesse, eles enfrentariam como sempre enfrentaram o mundo. Lado a lado, duas almas unidas por um vínculo inquebrantável de amor e compreensão. Com um último olhar para o mundo que haviam conhecido, deram um passo juntos para o glorioso e insondável futuro que se estendia sem fim à sua frente. De volta à vila, enquanto um novo amanhecer pintava o céu em delicados tons de rosa e dourado, o povo se despertava, espreguiçava e começava seu dia. E se, na brisa da manhã, eles pensaram ter ouvido um eco de risos alegres, um sussurro de rugidos contentes, um suspiro de reunião tão esperada, eles simplesmente sorriam para si mesmos, seguros no conhecimento de que seu guardião, ambos eles, viveriam para sempre, um símbolo duradouro da magia que surge quando duas almas encontram uma outra um lar perfeito e inquebrantável. E assim, a história de Tom e do urso passou para a lenda, mas seu impacto na vila perdurou como uma presença tangível. Estava ali na maneira como a comunidade enfrentava os desafios, com resiliência, unidade e uma crença inabalável no poder da compaixão. Estava ali no profundo respeito que mostravam pelo mundo natural, na cuidadosa gestão da terra e do mar que o sustentava. Os anos se passaram como páginas de um livro bem amado, cada um adicionando novos capítulos à história da vila. As crianças cresciam e se tornavam adultos, se casavam, tinham filhos. As estações dançavam em sua eterna dança, pintando a paisagem em tons vívidos e sempre mutantes. Através de tudo, as lições aprendidas de um pescador e um urso permaneceram constantes, uma luz orientadora passada de geração em geração. Com o tempo, a vila se tornou conhecida em todos os lugares como um lugar de rara harmonia, uma comunidade que encontrou o segredo de viver em equilíbrio uns com os outros e com o mundo ao seu redor. Viajantes vinham de longe para experimentá-la em primeira mão, para respirar a atmosfera de tranquilidade e propósito que parecia impregnar o ar. Eles se maravilhavam com os jardins florescendo, onde plantas verdejantes carregadas de frutas e vegetais cresciam em fileiras bem cuidadas. Admiravam as engenhosas rodas d'água e turbinas eólicas que aproveitavam o poder da natureza sem impor sobre ela. Ouviam, hipnotizados, a música e as histórias que preenchiam as praças da vila no frescor da noite. Contos de um tempo em que um urso andava como um guardião entre os homens. Mas eram as próprias pessoas que deixavam a impressão mais profunda. Os moradores tinham rostos marcados pelos cuidados e alegrias de uma vida plenamente vivida, mãos calejadas pelo trabalho honesto. No entanto, seus olhos brilhavam com calor e acolhimento, e suas risadas ecoavam livres e claras. Pareciam carregar dentro de si um profundo poço de contentamento, um senso inabalável de seu lugar na grandiosa tapeçaria da existência. Aqueles que ficaram, mesmo por um breve período, se viram sutilmente transformados. Carregaram as lições da vila para fora, como sementes ao vento, plantando-as nos corações de todos que encontraram. Lenta e imperceptivelmente, o mundo começou a mudar.
À medida que mais e mais pessoas abraçaram os valores modelados por uma humilde vila de pescadores, a antiga noção de uma comunidade global vivendo em harmonia uns com os outros e com o planeta parecia cada vez menos um sonho fantasioso. Em seus momentos mais privados, os moradores às vezes permitiam-se pensar se esse não teria sido o verdadeiro propósito do urso o tempo todo. Talvez ele não tivesse vindo apenas para guiá-los, mas para guiar o mundo através deles. Talvez tivesse visto na pequena comunidade deles a semente de algo maior, um modelo para uma nova maneira de ser. Era um pensamento humilde, um que poderia ter enfraquecido ombros mais fracos. Mas os moradores simplesmente acenavam com a cabeça pensativamente e seguiam em frente, cuidando de seus jardins e remendando suas redes, criando seus filhos e honrando seus anciãos. Eles foram confiados com um presente profundo, um dever sagrado. Eles o nutririam, dia após dia, ano após ano, para vê-lo crescer até a maturidade. Eles sabiam, o que Tom teria feito, o que o urso teria querido. E em algumas noites, quando a lua pendia cheia e prateada no céu, eles se reuniam nas falésias acima do mar revolto para lembrar. Os mais velhos começavam, suas vozes subindo e descendo com a cadência das ondas, girando as antigas histórias novamente. Os mais jovens ouviam, os olhos arregalados e os corações abertos, comprometendo-se a cada palavra em memória. Eles sabiam que um dia a narração cairia sobre eles, que seriam eles a passar a tocha vacilante dessa saga pelas próximas gerações. E enquanto as estrelas giravam acima deles em sua dança temporal, quase se podia imaginar duas figuras posicionadas na beira do firmamento, olhando para baixo com um orgulho amoroso sobre o mundo que ajudaram a moldar. Um homem, robusto e tenaz, sua alma eternamente entrelaçada com o selvagem. Um urso, majestoso e sábio, carregando em seu coração as montanhas, rios e florestas. Separados e ainda assim unidos, um farol brilhante do que poderia ser alcançado quando as barreiras entre o humano e o selvagem se dissolvem, deixando apenas entendimento e respeito fluindo em um circuito ininterrupto. Com cada ano que passava, as histórias cresciam, camada por camada, com novos significados. Cada ouvinte encontrava nelas uma ressonância única, uma sabedoria especial ajustada aos desafios de seus tempos. E ainda assim, no fundo, as lições permaneciam tão simples e tão verdadeiras como eram naquele fatídico dia à beira do rio. Coragem diante da adversidade. A força da comunidade. O poder transformador da bondade. O vínculo eterno e inquebrantável entre todos os seres vivos. Era um legado imensurável, um presente que continuaria a dar enquanto os corações estivessem abertos para recebê-lo. E enquanto as crianças dos filhos da vila se apertavam para ouvir as palavras já gastas, enquanto olhavam para um mundo à beira de uma nova e radiante era, sabiam que o urso e o pescador caminhariam com elas para sempre, estrelas guia luminosas no caminho para um amanhã mais brilhante. E assim, à medida que o sol subia e se punha sobre a vila, à medida que as marés subiam e desciam e as estações dançavam em sua dança eterna, essa magia perdurava, tão constante e essencial quanto o ar que respiravam. Era o batimento cardíaco da comunidade, o segredo de sua força, e a promessa de seu futuro, uma promessa que, enquanto houvesse aqueles que lembrassem e aqueles que acreditassem, nunca se apagaria. Fim da história.